em Silom. E enquanto o sacerdote ele estava assentado em uma cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição de tua serva e lembrares de mim, e não esquecer de tua serva, mas deres a tua serva um filho varão, eu o edificarei ao Senhor todos os dias de sua vida, e não passará navalha em sua cabeça. Né, meus irmãos? Nós sabemos aqui que a história de Ana, que Ana ali era uma mulher que ela era ali humilhada por a sua rival, né? Porque a sua rival tinha filho e ela não. E essa palavra, ela mexeu muito comigo. Porque no dia que eu cheguei aqui amargurada, eu cheguei aqui numa angústia, que para mim o mundo tinha desabado na minha cabeça. Porque sem ter casa para morar, aluguel atrasado, desempregado, meu esposo também tinha ficado desempregado. E as pessoas falando: vocês não são de Deus, cadê Deus na vida de vocês? Tanto que vocês lutam não ter uma casa para morar. Tanto que vocês lutam e estão na mesmice. E aquilo, não que eu fosse questionar Deus, mas aquilo me trouxe uma certa angústia. E eu falei para Deus, eu digo: meu Deus, eu vou para a tua casa. Mas a vontade era que eu ficasse em casa, mas eu não vou ficar em casa, eu vou para a tua casa. E quando eu cheguei aqui, eu sentei naquele canto ali e baixei minha cabeça e ali eu fiquei. E aquela angústia no peito. Que eu falei: meu Deus, o aluguel venceu. O homem na porta, cobrando o aluguel. Eu digo: o que é que eu vou fazer? Ali eu fiquei quieta. E exatamente eu tinha meditado nessa palavra em casa, mas eu estava tão angustiada que eu não entendi. E quando chegou aqui o pastor Reginaldo, quando ele foi ministrar a palavra, ele trouxe essa palavra aqui. E no final da palavra ele olhou para mim e olhou para toda a igreja. E ele falou: tem pessoas aqui que estão angustiadas, está passando por um problema muito difícil. Faça o voto de Ana. Não fale com ninguém chegar na tua casa. Vá lá, desce para o teu quintal e faça o voto de Ana. E ali aquela palavra ela veio direto para mim. E eu peguei essa palavra para mim. E chegando em casa, meus irmãos, eu desci para o quintal e caí de cara na grama. E ali eu fiz um voto com Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor for comigo nessa jornada, para que nós terminemos de construir a nossa casa e o aposento do meu esposo se concretize, eu vou fazer um culto de ação de graça. Vai ser o dia todo de culto na minha casa. E ali eu fiquei. Ali eu orei a Deus. E quando eu voltei para dentro de casa, aquela angústia já não estava mais. Porque eu estava crendo que Deus estava ouvindo a minha oração. E eu não falei para o meu esposo. E eu nem pedi uma porta de trabalho para ele. E nem para mim. Quando foi no outro dia, a irmã Ana Kelly me ligou e falou: irmã Maria, a dona Clarice está precisando de uma pessoa para fazer faxina, você não quer ir? Ela disse: eu pensei em você, eu estava aqui e Deus tocou no meu coração de mandar mensagem para você. Eu falei: vou, irmão. Falei: vou sim. E isso eu com uma hernia enorme na barriga. Duas, que eu não podia fazer faxina, mas eu falei para ela: eu vou sim. E ela falou: pois eu vou avisar para a irmã Clarice que amanhã nós vamos, eu vou lhe deixar lá. E eu fui com ela. E ali eu já ganhei o dinheiro de pagar a luz, porque a luz vinha 250. Eu falei: eu vou ganhar o dinheiro de pagar a luz. E eu fui trabalhar com ela. Quando foi no dia seguinte, chegou o seu Juvenal e falou para o meu esposo que ele não queria trabalhar com ele. Então as portas já começaram a se abrir. Aleluia! Ali Deus ele já começou a trabalhar. E eu não pedi um trabalho. Eu só pedi a Deus que ele desse condição da gente terminar a casa, né? Terminar de construir a nossa casa. E ajudar no aposento dele, porque o advogado não pegava a casa dele. Porque como ele tinha trabalhado muito tempo em firma, ele ficou um tempo sem contribuir, porque ele foi trabalhar por conta própria.
Então atrapalhou. Então o advogado não pegava a causa dele. E ele falava assim, eu não vou me aposentar porque não vai dar certo. Eu digo, vai. Mas eu não tinha falado para ele o voto que eu tinha feito. E ali eu fiquei orando. Eu continuava todos os dias, eu descia para o quintal e eu fazia minha oração. E eu já contemplava. Quando eu terminava de orar, eu olhava para o céu, eu já contemplava ele aposentado. Eu falei, vai dar tudo certo. E ele começou a trabalhar com o seu Juvenal. Trabalhou 2 meses. Pela comida. Não era dinheiro, não era comida. Porque nem isso a gente tinha. Então ele começou trabalhando pela comida. E ali Deus foi abençoando. Eu fui trabalhando com a dona Clarice, através da irmã Ana Juquele. E quando foi um certo dia, ele falou assim, Maria, tem uma mensagem da irmã Ana Juquele. Aí a irmã Ana Juquele tinha arrumado serviço para mim com a Bíblia. E eu falei assim, lá, irmã Maria, deu o endereço, eu fui lá fazer entrevista com ela. Ela disse, olha, a casa é lá no Campo Grande. Eu falei, vou. Eu fui trabalhar bem na época da pandemia. Comecei a trabalhar com a Bíblia. Quando a pandemia apertou mesmo, ela mandou os funcionários embora para não mandar os que eram registrados, eu fui junto. Mas dali Deus não deixou que eu saísse com a mão abanando. Saísse com a mão limpa. Além deles pagar tudo certinho, os horários trabalhados, tudo, ele ainda me deu 1000 telhas e 1000 tijolos. E a metade da ripa da minha casa. Glória a Deus. E olha que ele olhou para mim e falou assim, olha, isso aqui é Deus, porque eu não dou nada para ninguém não. Aí eu falei, mas Deus, ele faz com que até aquele que é mão fechada não se abrir. Ele sorriu. E ele me deu 1000 telhas e 1000 tijolos. Então ali Deus já foi trabalhando. E cadê o dinheiro do cimento para a gente começar a obra novamente? Através da irmã Ana Juquele, Deus usou uma irmã lá de Presidente Dutra. E ela mandou o dinheiro do cimento. E ali o meu esposo já começou o final de semana e trabalhando lá de pouquinho. Porque se fosse para a gente pagar predeiro não dava, mas ele é predeiro. Então ele falava, o ajudante era eu e meu filho, Isaac, que estava ali sentado. Quando ele não ia, eu estava junto com ele. E Deus ali foi abençoando. A obra parou novamente. Ele falou, parou. Eu digo, não, mas não se desespere, vamos esperar no Senhor. Quando a gente pensava que estava tudo parado, Deus entrou com providência de novo. Chegou o pastor e a pastora, doaram mais cimento. E assim Deus foi trabalhando. E eu falando para Deus, eu digo, Deus, eu confio que não vai parar por aí. Mas tinha muitas pessoas que chegavam e riam. Pessoas que pregam a palavra de Deus. Pessoas que estão ali na obra do Senhor. Chegou para ele e falou. Bateu no ombro dele e falou, ei, irmão Francisco, se preocupa não. Você vai ser abençoado. Abraão teve um filho com 100 anos. Com 100 anos a sua obra pode ser concluída. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E ele ficou triste com essa palavra, né, meu esposo? Ficou triste porque ele falou assim, mas rapaz, como é que uma pessoa prega a palavra do Senhor? Eu tinha acabado de sair de cima do altar. E vai pregar a palavra do Senhor, chega, bate nas minhas costas e fala isso com deboche. Eu falei, não, mas não liga não, porque não era ele estava usado por um inimigo. E ali, Deus foi trabalhando. E as pessoas foram se mobilizando. E Deus foi trabalhando na vida das pessoas. Glória a Deus. Aí um doava cimento, outro doava a ferragem, outro doava o tijolo. No final faltava 2.000 tijolos, né? 2.000 tijolos e as telhas ainda, para terminar. Aí foi quando o seu Juvenal falou para ele, ó, tem umas casas lá para derrubar. Se você conseguir tirar os tijolos, ele é seu. E ele chegou e falou para mim, final de semana eu não vou vir. Você avise para o pastor que eu não vou poder vir para ir para a igreja, que ele só ia vir no domingo, porque eu vou derrubar essas casas para mim pegar os tijolos. E ele conseguiu tirar os tijolos. Deus colocou a mão que ele tirou como se fosse uma areia, assim, só pegando e puxando os tijolos. Não, tudo inteirinho. Quando tirou os tijolos, ele falou assim, eu vou te dar agora 2.000 telhas. Glória a Deus. E ali Deus foi trabalhando. E hoje a casa está concluída. Nós terminamos de construir e já estamos debaixo. Para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Entramos sem porta, sem janela.
Mas só está faltando agora uma porta, colocar uma porta, mas a porta já está lá. Mas já tem as portas, já tem a janela e 2 janelas ainda faltam. Mas Deus, Ele é fiel. Eu falei, aquele que passava aqui zombava e dizia, você não vai terminar. Ele passa agora de cabeça baixa, ele nem olha. Porque é assim que o filho do inimigo, ele fica envergonhado. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel a Ele não será envergonhado em momento algum. E eu falava para Deus, eu digo, o voto que eu fiz, Senhor, está de pé. Eu digo, eu creio que vai se concretizar. E muitos diziam, mas teu filho não vai poder ir para a escola porque é longe, tu não vai ter tempo de carregar teu filho para a faculdade, para o colégio. Hoje é a maior facilidade para eles ir, porque tem ônibus. Tem um ônibus. Para buscar, o pai vem buscar. Quando não dá para elas ir no ônibus, porque às vezes o horário não bate. Né? Mas para vir tem o ônibus. Todos os 3 vêm de ônibus. Então, para ver que a dificuldade, muitas das vezes, quem faz é a gente. É a gente que começa a ver as coisas difíceis. Deus está falando que tudo vai dar certo e a gente está dizendo, não vai. Então, tudo começou a dar certo. E graças a Deus, né, eu creio que Deus vai abençoar, que a gente vai deixar para fazer o culto no mês de agosto, né? Porque eu vou fazer conforme o voto que eu fiz com Deus, que vai ser o dia todo. Vai ter o culto à noite, mas a igreja vai de manhã para almoçar, como eu fiz o voto com Deus. A igreja vai para o almoço, vão logo no café. Já passa o dia lá e já fica para o culto à noite, para a honra e a glória do Senhor. Aí vindo para o aposento dele, eu passei 1 ano e meio orando pelo aposento. E para a honra e a glória do Senhor está aqui o papel. Daqui a pouco ele vai falar. No mesmo dia que foi dada a entrada, foi aprovado. E no mesmo dia ele já tinha dinheiro para receber. Então, para ver que com Deus é assim. Né? Com Deus não tem negócio desse, não. Eu vou deixar para amanhã. Deus, Ele age para hoje. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? E para o homem era difícil, para o homem era muita dificuldade. Mas para Deus não. Então se encaixa aqui o voto de Ana. Porque Ana ali, ela estava ali orando, amargurada, né, com a sua rival ali, o tempo todo debochando dela. E assim eu trouxe para a minha vida, porque era assim que nós vivíamos. O tempo todo a gente sendo debochada. Que a gente, na presença de Deus, não tinha nenhuma casa para morar, nem um pé de pau para ficar debaixo. E nesse dia que eu cheguei aqui revoltado, Deus usou o pastor. Porque Deus, Ele ainda usa profeta na terra. Ainda existe homem de Deus que prega a verdade, que Deus usa verdadeiramente. Então Deus usou o pastor para falar comigo através dessa palavra e tirar aquela angústia que estava dentro de mim. Aleluia, Jesus. E Deus, Ele agiu não só como eu pedi, Ele agiu muito mais. Porque Ele já agiu logo abrindo porta de trabalho. E eu não pedi trabalho, eu pedi só para Deus concretizasse, né, que nós viéssemos concretizar a obra e o aposento do meu esposo desse certo. Mas Deus disse, não, eu vou te dar primeiro um trabalho. Tu não me pediu, mas vou dar primeiro o trabalho. E quando foi um dia pela noite, eu estava orando e eu falei, terminei de orar, eu falei para o Isaac. Eu disse, Isaac, amanhã você vai lá buscar o papel, né? Um papel para me pagar, que era um boleto do meu esposo. Que era onde ele tinha dado a entrada, né? E eu dobrei meu joelho para orar pela causa meia-noite. Quando eu dobrei o meu joelho para orar, que eu peguei o papel que eu apresentei para Deus, aquela voz bradou bem forte. Tu está orando por uma causa que eu já te dei? E ali eu olhei para o lado e falei, Isaac, eu estou sozinha. Eu dobrei meu joelho e orei de novo. Tu está orando por uma causa que eu já te entreguei. E ali eu ouvi a voz do Senhor. Que não era para me orar mais, porque já estava lá. Então já estava um mês que já estava a causa ganha lá. Aleluia. Ele já tinha dinheiro para receber. Glória a Deus. E de manhã eu me dirigi até lá. Quando cheguei lá eu falei para a moça olhar. Ela disse, não, eu não vou olhar. Eu falei, mas por que você não vai olhar? Ela disse, não, porque não chegou um aviso no site para mim, porque vinha para o site dela. Aí eu disse, não, mas você, por favor, você olha. Ela disse assim, você está pedindo, eu vou olhar. Quando ela olhou, ela ficou de boca aberta, assim, olhando para mim, meu Deus.
Aí a outra, fala, mulher, o que foi? Ela, meu Deus, eu não acredito. Foi aprovado no mesmo dia, e no mesmo dia ele já tinha dinheiro para receber. Aí falou, se ele não for buscar, o banco vai ficar para ele. Aí eu falei assim, tá vendo como é que é a glória de Deus? Falei, o poder de Deus é assim. Aquele que serve a Deus, ele tem certeza do que ele está falando. Porque Deus tinha falado comigo, está orando por uma causa que eu já te entreguei. Então eu fui com a certeza, irmão. Eu fui com a certeza que já estava lá. E no mesmo dia que ele deu entrada, no mesmo dia foi aprovado, no mesmo dia já tinha dinheiro para ele receber. Vê como é que Deus trabalha. Então como que a gente não vai servir a um Deus maravilhoso desse? A um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que sustenta os seus filhos. Glória a Deus. De uma forma gloriosa, que não deixa os seus filhos envergonhados. Então nós temos um Pai bondoso, um Pai maravilhoso, um Pai que Ele tem olhado por cada um de nós. Eu falei com meu esposo, quando ele chegou, aí eu falei para ele, eu tenho uma coisa para lhe falar. Ele falou assim, se for boa, fala, se for ruim, nem me fala. Eu disse, amanhã você já tem dinheiro para receber. Eles, como? Eu digo, no mesmo dia você foi aprovado o seu aposento, está aqui o papel. Aí ele começou a glorificar a Deus. Ele falou, eu não vinha nem para casa hoje, mas Deus falou no meu coração para mim vir. Então ali, Deus, Ele agiu. Então quando a gente faz um voto a Deus, com fé, confiando, Deus, Ele responde. Então da mesma forma que Ana cumpriu o voto dela, Ana ali, Deus concedeu ali um filho para ela, não só um. Mas ela cumpriu, ela levou ali para o templo do Senhor, e ali cresceu o menino ali no templo. Então da forma que eu fiz o voto com Deus, eu vou cumprir em nome do Senhor Jesus. E os irmãos já estão convidados desde agora, a gente está planejando para o mês de agosto, mas o plano de Deus pode ser outro, pode ser antes. E qualquer mudança que tiver, o pastor Reginaldo vai avisar para vocês. Porque da forma que foi feito o voto, da mesma forma vai ser cumprido, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele agiu muito mais do que eu pedi. Então nós vamos cumprir da forma que foi feito o voto. E eu não tinha comunicado com meu esposo, eu digo, eu só vou dizer para ele no dia que ele for lá buscar. E assim eu orando a Deus, e eu não falei para ele o propósito, porque Deus não deixou que eu falasse, era só eu e Deus, era entre eu e Deus. Então Deus usou o pastor naquele dia para falar comigo, como ele tem usado, como Deus tem usado o pastor, Deus tem usado a pastora para falar comigo, Deus tem usado até as irmãs para falar, porque Deus, quando Ele quer usar, Ele usa até uma criança. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus, porque por tudo que nós temos passado, nós temos visto o poder de Deus na nossa vida. Nós temos visto a manifestação do poder dele. Aleluia, Jesus. E eu falei para meu esposo, eu digo, o voto que eu fiz a Deus, também lá em Teresina, que eu falei para Deus quando eu estava ali no Vale da Morte, eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que eu volte para casa, cuidar do meu filho, do meu esposo, eu vou te servir o resto da minha vida. Nem que seja sentindo dor 24 horas. Por isso que diz que a palavra tem poder. E assim se concretizou, irmão. Eu sinto dor 24 horas, mas não me impede de eu glorificar a Deus nem fazer a vontade dele. Glória a Deus. E agora eu passo para o meu esposo, em nome do Senhor Jesus. Porque a hora não espera por ninguém. Para ele